estava lá onde eu comprei por R$ 5 este livrinho, né? E aí eu, enfim, comecei a ler e comecei a me interessar bastante. Não tinha nome, só tinha anotado um Arnica 42, como se o dono do livro mexesse com a homeopatia. Então, o título original é Il Visconde di Messato, o Visconde Partido ao Meio, de Ítalo Calvino. Isso aqui é a ficha técnica. Se a Tati quiser botar a foto do livro, tudo bem. Compartilhar aqui no arquivos. Já vou compartilhar aqui. Tradução de Nilson Moulin, que também traduziu o outro livro que o Delacroix me deu, da Companhia de Bolso da Companhia das Letras, 2012, São Paulo, SP. Este é o primeiro volume da trilogia, Os Nossos Antepassados. O segundo é O Barão nas Árvores e o terceiro, O Cavaleiro Inexistente. Na realidade, são todos títulos curtos, situações fantásticas, bem-humoradas, críticas, tendo como protagonistas personagens da nobreza italiana, e, ao mesmo tempo, mostrando reflexões muito atuais sobre o homem contemporâneo, dúvidas, seus valores, dificuldades. Então, enfim, esse é o texto do livro. Aí, a sinopse. Vamos lá. Eu vou falar mais ou menos uns 40 minutos, depois a gente abre, tá? Tudo que eu falar, o que tiver em aspas, é textos do Calvino. E o que não tiver aspas são pequenas passagens que eu fiz para realçar o trabalho. Minha postura foi sempre de apresentar o texto dele para vocês, que é um texto muito interessante de um autor bom, né? Então, vamos lá. Sinopse 1. Jovem Medardo de Terralba. Isso. O jovem Medardo de Terralba se engaja na luta dos cristãos contra os turcos, mesmo sem ter experiência de combate. Atingido por um tiro, o seu corpo é dividido em sua personalidade também. Essa mutilação física tem consequências radicais. Seu comportamento se torna cruel e opressor. A parte direita do corpo do Visconde, coberta por uma capa negra e tendo apenas meia boca e um olho e meio nariz, passa a infernizar a vida de todos os aldeões. Mais tarde, a parte esquerda dele reaparece, mas é tão exageradamente boa, também se torna um tormento para os súditos. Então, os estudiosos Calvino dizem que, como ele era um homem de esquerda, a parte esquerda era boa, a parte direita era ruim, mas isso são ilações. O mais importante é a gente ver o que eles têm a nos dizer, né? Todos os viscondes, a parte boa e a parte ruim, se apaixonam pela esperta camponesa Pamela, disputam seu amor. Ótimo. Então, aí nós temos o Calvino, sorridente, e aí eu vou falar a pequena biografia dele, né? Nasceu em Santiago de Las Vegas, em Cuba. Seus pais eram cientistas italianos que faziam uma viagem de estudos à ilha. Eles eram botânicos. Ainda menino, foi para a Itália e depois se tornou um dos mais importantes escritores italianos do século XX, com um texto sincero, ágil, extremamente crítico e humorado, sarcástico. Formou-se em letras e iniciou o curso de agronomia, mas abandonou. E é importante, participou da resistência ao fascismo durante a Segunda Guerra Mundial. Foi um militante, né, acima de tudo. A sua tese de doutorado foi sobre Joseph Conrad, um escritor britânico que nasceu na Polônia, cujo texto é considerado um dos melhores da língua inglesa, que escreveu Jim e O Coração nas Trevas, que inspirou o filme Apocalipse,
de Coppola. Agora, após a guerra, Calvino passou a trabalhar no jornal comunista L'Unità e na editora Old. Foi membro do Partido Comunista até 56, se desfiliou em 57, né? Muito desiludido com os rumos que a coisa tomava na União Soviética. E a sua carta de renúncia ficou famosa após a... Não, aí já falou, né? Sua primeira obra foi Il Sentiero dei Nidi di Ragno, a Trilha dos Ninhos de Aranha, 47. E mais uma de suas obras mais conhecidas é Le Città Invisibili, As Cidades Invisíveis. Tem como personagens o explorador Marco Polo e seus diálogos imaginários com o imperador mongol Kublai Khan, a quem Polo serviu como embaixador durante sua viagem ao Extremo Oriente no século. Eu preciso tanto de você sempre. Também é preciso mencionar... Eu estou falando muito rápido, tá bom? Como é que está aí, Suzana? Deixa eu te falar, tem um probleminha no teu som, pelo menos é o que está chegando para mim, não sei se para os outros, que está um pouco pulando as frases, assim, algumas palavras. Eu não sei se para todo mundo está acontecendo isso. Então, talvez falar mais devagar, e, enfim. Tá legal. Bom, então, nesse livro, se uma noite de inverno, se um viajante numa noite de inverno, não sei porque na tradução brasileira eles fizeram a ordem, faz um exercício de metalinguagem e diz assim, você vai começar diretamente para o leitor a ler o novo romance de Ítalo Calvino. Concentre-se, afaste todos os outros pensamentos, deixe que o mundo à sua volta se dissolva no indefinido. É melhor fechar a porta, do outro lado há sempre um televisor ligado. Diga aos outros, não quer televisão. Se não, levante a voz. Estou lendo, não quero ser pegado. Com todo aquele barulho, talvez ainda não tenha ouvido. Então grite, estou começando a ler um novo romance do Calvino. Se preferir, não diga nada, tomara que o deixe em paz. E tem uma frase dele que é muito expressiva. Vivemos num mundo de histórias que começam e não acabam. Então, ele estava sempre começando, desenvolvendo, e muitas dessas histórias não se acabavam, mas ele foi com uma obra grande, que 12 romances, contos, ensaios, e, assim, sua obra tinha parentescos com o neorrealismo italiano, um movimento que renovou as artes no país. Meu Deus, eu estava com esse fone hoje. E se desenvolveu intensamente no cinema. Desculpa, é que tem alguém com o microfone aberto, eu pedi para desligar, por favor. Você tem como desligar esse microfone, Tati? Eu desligo, mas a pessoa está ligando. Ah, desligou agora, ok. Desculpa, Elisa. Vamos lá. Agora o item 3. O Calvino escreve, né? O que ele diz sobre o mecanismo de construção desse romance, o que ele tinha em mente, né? Que é muito uma discussão ético-filosófica, sobre a inteireza ou sobre os pedaços, sobre as divisões que o homem contemporâneo experimenta, né? Que é uma característica que ele desenvolve. Quando comecei o Visconde, queria, sobretudo, escrever uma história divertida para dizer a mim mesmo e para os outros. Tinha esta imagem de um homem cortado em dois e pensei
que tivesse um significado contemporâneo. Todos nós nos sentimos, de algum modo, incompletos. Realizamos uma parte de nós mesmos e não outra. Tratei de compor uma história que tivesse uma simetria, isso também, muito preocupado com o ritmo, né? É, ao mesmo tempo, uma história de aventura, porque esse livro é uma história, tem duelos, tem dragões, tem paisagens, tem uma forma poética de escrever. O tempo é um livro filosófico que reflete sobre esses temas que ele estava falando. Numa narrativa como essa, o aspecto de funcionalidade, digamos, de diversão é muito importante, né? Aí, isso que também achei muito interessante, me chamou a atenção, queria compartilhar com vocês. Creio que divertir seja uma função social, corresponde à minha moral. Penso sempre no leitor que deve absorver todas essas páginas. É preciso que tenha uma gratificação. Alguém comprou o livro, gastou dinheiro, está perdendo um tempo com isso, investiu. Também um escritor muito atento aos conteúdos, como Bertolt Brecht, dizia que a primeira função social de uma obra teatral era o divertimento. Penso que o divertimento seja uma coisa séria. Aí eu vou citar mais um pedacinho para falar da coisa inteira, ou a coisa da metade. Que se pudesse partir ao meio toda a coisa inteira, disse meu tio, se você virar a metade de você mesmo, há de entender coisas além da inteligência comum dos cérebros inteiros. Terá perdido metade de você e do mundo, mas a metade que resta será 1000 vezes mais profunda e preciosa. Você há que tudo seja partido ao meio e talhado segundo a imagem, pois beleza, sapiência e justiça existem só no posto de pedaços. Então, o que ele está querendo dizer? Não adianta buscar essa inteireza, essa totalidade, pois a realidade, a beleza, a sabedoria e a própria justiça estão nas partes chamadas divididas, né? Bom, e aí para o outro, o início do livro. Aí fiz alguns desenhos, sim, isso é o Visconde entrando em cena, né? E o Calvino, que fala em diversão, ele diz assim, logo, uma coisa nada divertida, uma coisa bem barra pesada. Havia uma guerra contra os turcos. O Visconde, meu tio, cavalgava pelas planícies da Boêmia rumo ao acampamento dos cristãos. Acompanhava-o um escudeiro chamado Curse. As cegonhas voavam baixo, em bandos brancos, atravessando o ar opaco e parado. Bonito isso, né? Por que tantas cegonhas? Perguntou Medardo a Curse. Para onde estão voando? Meu tio acabara de chegar. Quem narra essa parte, quem narra o livro todo, é o sobrinho do Visconde, né? Um jovem que, de alguma maneira, é o protagonista. Meu tio se alistara há pouco, um cavalo de um escudo, último castelo em mãos cristãos, e ia apresentar-se ao quartel-general. Estão voando para os campos de batalha, disse o escudeiro sombrio. Vão nos acompanhar todo o caminho. O Visconde ficara sabendo que o voo das cegonhas é sinal de boa sorte e queria mostrar-se alegre por vê-las, mas, a contragosto, sentia-se inquieto. O que pode atrair as pernaltas aos campos de batalha? Perguntou. Agora, também elas comem carne humana, respondeu o escudeiro. Desde que a carestia tornou os campos áridos e a estiagem secou os rios, onde as cegonhas, flamingos e grous substituíram os corvos e abutres. Meu tio se achava, então, na primeira juventude. Isso também eu acho fantástico. A idade em que os sentimentos se misturam todos num ímpeto confuso, ainda não sabem bem e mal. A idade em que cada experiência nova, também macabra e desumana, é toda trepidante e efervescente de amor pela vida.
Quer dizer, a juventude é até a época das misturas, em que tudo trepida e tudo é, ao mesmo tempo, macabro, desumano, prazeroso e agradável, e essa é a visão dele, né? E eu queria acrescentar a isso uma informação, a informação histórica. As guerras entre os otomanos, fala, né, uma guerra com os turcos, e os Habsburgos, que eram os cristãos, começaram em 1520 e terminaram em 1791. Foram conflitos militares entre o Império Turco-Otomano e as dinastias dos Habsburgos da Áustria, Espanha e da Hungria. E a Boêmia, mencionada no texto, é a República Tcheca. O Império Otomano se expande muito graças ao poderio militar e também a uma esperteza. Os turcos não se metiam, eram tolerantes com relação às religiões e às tradições dos povos que conquistavam. Dominavam pela força, mas deixavam que as pessoas fossem cristãos ou fossem o que era, né? Então, vamos lá. Então, agora vem o ápice do romance, onde é atingido por um tiro e a reação dos médicos, que é também uma crítica à medicina da época, né? Esse romance, eu esqueci de dizer, a ação se passa em meados de 1700. O Calvino não situa isso claramente, mas ele menciona o Capitão Cook, que era um pirata muito festejado pelos ingleses, e o Capitão Cook viveu em 1700. Então, realmente a ação é dessa época. E aí trabalha com a realidade dos castelões e suas relações com os aldeões, que trabalhavam uma relação extremamente terrível, né? Então, vamos lá. Meu tio Medardo lançou-se na peleja. Os rumos da batalha eram certos. 2 artilheiros turcos faziam circular um canhão com lentos como barbados, encapotados até os pés, pareciam anões. Saltou na frente dele o Medardo, da boca do fogo, de espada em punho, imaginando estar os 2 astrônomos. Ao contrário, mandá-lo encanhonaço em pleno peito. Medardo de Terralba saltou pelos ares. No hospital militar, agitavam-se os doutores, fazendo malabarismos com serras, pinças, dedos ampudos e rolos de tintas para pontos. De morto em morto, faziam de tudo para que cada cadáver voltasse a viver. Serra daqui, costura dali, reviravam veias com luvas e recolocavam em seus lugares com mais enchimento de barbante do que de sangue. Aí critica muito, né, os médicos. Do Visconde faltava um braço, uma perna, e tudo que havia do tórax ao abdômen fora arrancado. Os médicos estavam todos contentes. Que maravilha de caso! Morresse logo, podiam tentar salvá-lo. E todos os rodeavam, enquanto os pobres soldados, com uma flecha no braço, de septicemia. Então, era isso. Ao Visconde, que era nobre, e era um caso, os médicos dedicaram toda a sua atenção. E aos soldados, que muitas vezes tinham um ferimento mais simples, eles deixavam morrer de infecção, né? Costuraram, amarraram, amassaram, sabe-se lá o que fizeram. O resultado foi que, no dia seguinte, meu abriu o único olho, a meia boca, dilatou a narina e respirou. A dura fibra dos Terralba resistiu. Agora estava vivo e partido ao meio. Está dando para entender? Eu estou falando muito rápido. Posso continuar? Aí é o próximo, que é o 6. Isso. Aí isso é uma descrição linda. Um sopro de vento veio do mar e um ramo quebrado no alto de uma figueira soltou um gemido. Quer dizer, ele
que os ramos gemam, bem gemidos, né? O manto do meu tio, que é uma descrição tétrica, até parece um filme. No manto do meu tio ondulou e o vento inflou, estendendo-o como uma vela, e poderíamos dizer que ele atravessava, ou melhor, que tal nem existia, e o manto estava vazio como de um fantasma. Aí você imagina que de um lado tem gente, do outro não tem nada, né? Trancou-se no quarto e nos aposentos não atendeu nem a ama. Aí, aspas, a velha Sebastiana era uma mulherona toda de negro, incluindo o véu, com o rosto rosado, sem nenhuma ruga, exceto aquela que por pouco não lhe ocultava os olhos. Dava leite a todos os jovens da família e fora para a cama com todos os mais velhos, fechara os olhos de todos os mortos. Calvino se interessa muito pelos personagens ditos marginalizados, à margem. Sebastiana é uma delas, como a gente vai ver. Os camponeses voltaram ao trabalho nas vinhas. Só a ama Sebastiana ficou no castelo prestando atenção em cada rumor. Aí vem o 7, que é sem ilustração. O Visconde voltou do castelo e deixava marcas à sua passagem. Meia numa árvore, meia rã ainda viva, meio cogumelo. O Visconde passou por aqui, gritava um servo. Seguindo as pistas, chegaram ao Prado das Feiras, onde havia um charco no meio de um capinzal. Encontraram um menino com um cesto, era o sobrinho, que encontraram um Visconde que lhe enchia com cogumelos, dizendo para fritá-los, mas os cogumelos eram venenosos. Naquele dia, houve o julgamento de uma quadrilha presa às guardas do castelo. Naqueles tempos, os ataques de bandido eram uma atividade muito comum, e assim, inclusive, alguns membros da nossa família se uniam às quadrilhas. Medardo condenou todos a morrer, diz o sobrinho. Unir os guardas que não souberam prevenir os crimes, decretou que eles também fossem enforcados. Mestre Pedro Prego, albardeiro e carpinteiro. Albardeiro era aquele que comerciava com celas rústicas para cavalo. Foi encarregado de construir a forca. Com grande dor, pois 2 dos condenados eram parentes dele, construiu a forca ramificada, feito uma árvore, e dava para enforcar de uma vez mais gente que o grupo condenado, tanto que o Visconde aproveitou para enforcar 10 gatos, alternando com 2 réus. Os instrumentos de torturas se tornaram verdadeiras obras de arte, de carpintaria mecânica, com as quais o Visconde arrancava confissões de seus súditos. Vamos lá. Aí vem o sobrinho, Dr. Trelawney. Aqueles eram tempos felizes para mim, diz o sobrinho, sempre entrando nos bosques com o Dr. Trelawney à procura de conchas de animais marinhos petrificados. O doutor era inglês. Aparecer em nossas costas depois de um naufrágio, montado num barril de Bordeaux. E aí ele começa a mexer com o surrealismo fantástico, mas pode ser coisas meio estrambóticas. O cara vem num naufrágio montado no barril de vinho. Fora médio a bordo a vida inteira e participaram de viagens longas e perigosas, incluindo as realizadas pelo famoso capitão Cook, mas jamais vira nada no mundo, pois sempre trancado jogando 21. A paixão dele pelos fogos fatos nos conduzia a longas marchas noturnas para alcançar os cemitérios vizinhos. Mas ai de nós se tais manobras fossem descobertas por ladrões. Confundidos ladrões sacrílegos, certa vez fomos perseguidos durante vários quilômetros por um grupo de homens armados com foices e tridentes. Uma noite, ele caçava fogos fatos
com a rede e viu pela frente Medardo de Terralba, que deixava seu cavalo pastar em cima dos túmulos. Então, é uma coisa bem de filme também. Ele entrava nos cemitérios só para o cavalo comer as que davam sobre os treinos. Aí o Medardo se dirige a ele, com seu meio e sua cara angulosa, com a pele esticada como uma caveira. Enquanto estudioso, o senhor me uma contribuição, disse. Pena que esse cemitério abandonado como anda não seja um bom campo para os fogos, mas prometo que amanhã mesmo providenciarei para ajudá-lo no que me for possível. E o Visconde condenou logo à morte uma desses camponeses. Segundo suas contas, não haviam entregado toda a colheita que deviam ao castelo. Os mortos foram sepultados em fossas comuns e o cemitério produziu a cada montes de fogos. O senhor doutor ficou muito assustado com a tal ajuda do Visconde, embora considerado muito útil para os seus estudos. Aí a gente tem um momento também de desvendamento das cruéis relações entre os senhores. Entregar sua colheita, estavam presos, mortos, o Visconde ficava com as mulheres, o poder de tudo, né? Tá legal. Então, pode passar. Tem o cemitério mencionado, e aí vem o item 9, os leprosos, que era um outro grupo que ele se dedicou, e os leprosos eram muito divertidos, como se verá, divertidos. Mas, apesar das aflições e medos, aquele período tinha sua alegria, a hora mais bonita, isso é muito bonito também. Chegava quando estava alto e o mar de ouro, e as galinhas, posto o ovo, cantavam, e pelas vielas se ouvia o toque do chifre do leproso. Ele passava todas as manhãs pedindo contribuições para os seus companheiros de desventuras. Chamava-se Galateu e carregava no pescoço um chifre de caça cujo toque advertia de longe sua chegada. Mulheres punham ovos, vinhas e tomates na balustrada e fugiam, porque a leve pega de longe, e até vê-lo pode ser vigoroso. Viviam no prato, aspas, lá a vida era uma perpétua diversão. Antes de se tornar asilo, a vila foi um covil de prostituta e marinheiros, e parecia que as mulheres ainda conservavam os costumes licenciosos. Os leprosos não plantavam uma vinha de uva vermelha que os mantinha em leve embriagadez o ano inteiro. A grande ocupação deles era tocar instrumentos, inventar, é extremamente visual, dados por ele, e cantar em falsete, pintar ovos com pinceladas coloridas, como se fosse sempre Páscoa. Assim, rodopiando com músicas dulcíssimas, guirlandas de jardim ao redor das faces desfiguradas, esqueciam a vivência humana da doença os afastara. Mais adiante, o sobrinho, a ama Sebastiana, que foi enviada ao leprosário. Também é interessante que qualquer transgressão, qualquer coisa que as pessoas faziam, eram dadas para o leprosário, mesmo se estivessem doentes ou não, e lá adoeciam e viviam na orgia, né? E lá uma cena inusitada. A porta se abriu, apareceu uma mulher morena, talvez moura, seminua e tatuada, com rabos de pipa, iniciou uma dança licenciosa. Não entendi bem o que aconteceu a seguir. Homens e mulheres se lançaram uns sobre os outros e começaram o que depois fiquei sabendo que era uma orgia. Tornei-me miudinho, quando de repente a grande ama Sebastiana abriu espaço naquele grupo. Porcalhões horríveis, disse, ao menos um mínimo de consideração por uma alma inocente. Então, esses leprosos, e agora os huguenotes. Os huguenotes trabalhavam muito. Primeiro eu vou falar antes da gente botar. Os huguenotes eram um dos grupos marginalizados que Calvino
trabalha nesse livro. Eram os protestantes franceses, durante as guerras religiosas da França, por cerca de 1500 em diante. Cerca de 300 mil deles deixam a França após as eleições contra as comunidades protestantes sob o reinado de Luís XIV. Eram majoritariamente calvinistas, seguidores de João Calvino e membros da Igreja Reformada. Foram assassinados no episódio conhecido como Massacre de São Bartolomeu. As regras do catolicismo de então eram tão rígidas que os movimentos de oposição à Igreja vão proliferando por toda a Europa. Então, vamos ler. As pessoas que mais me atraíam agora eram huguenotes, que moravam em Courgerbido, gente que fugira da França, onde o rei mandava cortar em pedaços que seguissem a religião deles. Na travessia das montanhas, haviam perdido seus livros e objetos sacros e agora não tinham mais nem Bíblia para ler, nem missa para celebrar, nem hinos para cantar, nem orações para recitar. Então, é muito interessante, porque a minoria, que, na verdade, não tinha mais os símbolos das religiões, mas continuava a processar a religião em uma ética muito particular. Então, eles salvam o Visconde lá num lance, tem um romance, e o Visconde quer agradecer, quer levá-los para o castelo, mas eles se recusam não vão de jeito nenhum. Constituíam uma grande família, cheia de netos e noras, todos altos e calejados. Trabalhavam a terra, sempre vestidos para a festa, de negros e abutres. Os homens com chapéu de abas largas, caídas, e as mulheres com toucas brancas. Usavam barbas compridas e andavam sempre com a espingarda, mas dizia-se que nenhum jamais havia tirado, exceto nos pássaros, pois era proibido pelos mandamentos atirar nos seres humanos. O sobrinho do Visconde se torna amigo de Daú, filho dos livros dos huguenotes, do líder huguenotes, que o convida a visitar sua caverna secreta e lhe dá tabaco para fumar e aguardente para beber. O rouba, mata, faz tudo, aspas, mas cometo também vários outros pecados. Presto testemunhos falsos, me esqueço de aguar os feijões, não respeito pai e mãe, volto para casa tarde da noite. Agora quero todos os pecados possíveis, mesmo aqueles que ainda não sou suficiente adulto para entender. Aí vem a Pamela, com vocês, a Pamela, aí a gente já vai chegando perto do final. Entra em cena a Pamela, afivelado na sela do seu cavalo saltador, Medardo subia e descia desde cedo pelos barrancos, se debruçava para o escrutando com ave de rapina. Assim viu Pamela em meio ao prado junto às cabras. O Visconde disse consigo mesmo: acontece que entre os meus sentimentos intensos não tenho nada que corresponda àquilo que os inteiros chamam de amor. Se para eles um sentimento tão idiota possui tanta importância, o que para mim poderá corresponder a isso será certamente magnífico e terrível. Então, ele vê uma coisa terrível, dilaceradora, que arrebenta tudo. Ao contrário daquela visão do romantismo, né? Que o amor é maravilhoso, entrega, mas não, aquele amor terrível, barra pesada. Decidiu apaixonar-se por Pamela, que, gorduchinha descalça, com um simples vestidinho rosa, estava de bruços na grama, cochilando, falando com as cabras e cheirando flores. Pamela viu que as margaridas tinham só a metade, que a outra, a metade fora desfolhada. Ai de mim, disse, de todas as moças do vale, tinha que acontecer logo comigo. Havia entendido que o Visconde se apaixonara por ela.
Colheu todas as margaridas, levou-as para casa e as pôs entre as páginas do missal. A casa de Pamela era tão pequena, isso também é ótimo. Depois de ter feito as cabras entrar, agora você imagina no primeiro andar, no térreo, não cabia mais ninguém. Tudo estava cercado de abelhas, pois cuidavam de colmeias. Embaixo da terra, cheio de formigas, bastava pôr umas mãos em qualquer lugar para retirá-la negra e formigando. Sendo assim, a mãe de Pamela dormia no paiol, o pai num barril vazio e Pamela numa rede suspensa entre uma figueira e uma oliveira. Ela passou por toda parte do Visconde, metade de um morcego, metade de uma medusa sangrando. Percebeu que era uma mensagem, significava encontro hoje à noite na praia. Pamela tomou coragem, sentou-se nas pedras e ficou escutando o sussurro da onda branca. A seguir, um tropel sobre as pedras e Medardo galopava. Deteve-se, tirou a fivela, apiou. Pamela, decidi apaixonar-me por você. E é pouco, impertigou-se ela, que de todas as coisas da natureza, Pamela esconde, não temos nenhuma linguagem para nos comunicar senão esta. Isso aqui é interessante. Cada encontro entre duas criaturas do mundo é uma dilaceração. Venha comigo, conheça esse mal e você há de estar mais segura do que com qualquer outro. E vai me estraçalhar como as margaridas e medusas? Perguntou. Não sei o que vou fazer com você. Somente tê-la comigo me é possível coisas que nem imagino. Vou levá-la para o carro, encerrá-la ali, nenhum outro há de vê-la e teremos meses e anos para entender o que deveremos fazer, inventar sempre novos métodos, modos de estar juntos. No dia seguinte, ela subiu na amoreira para colher as frutinhas e ouvir gemer e despojar-se entre os galhos. Por pouco não caiu de susto. Num ramo estava amarrado um galo às asas e grandes asas azuis e cabeludas o devoravam. Nasceu outra das terríveis mensagens do Visconde. Ela interpretou: ao anoitecer, nos vemos no bosque. O Visconde disse aos pais que Pamela lhe agradava e gostaria de levá-la para o castelo. Eles ficaram contentes, mas o advertiram sobre o temperamento forte da filha. Os pais amarraram a moça, prenderam-na em casa e foram ao castelo dizer ao Visconde que podia mandar buscá-la. Estavam prontos a entregá-la. Então, aí, como os pais dela eram cruéis, eles vendiam a filha por nada, né? Como ela sabia, aí entra o surreal, o realismo mágico. Sabia conversar com os animais. Dando bicadas, os patos a libertaram das cordas e, com chifradas, as cabras arrebentaram a porta. Pamela correu, levou junto à pata preferidas e viver num bosque, numa gruta conhecida só por um menino que lhe levava alimentos e notícias. O menino era o sobrinho do Visconde. Agora vamos. O Visconde muda, fica bom. Crianças perdidas no bosque eram abordadas pelo homem de muleta que levava para casa, lhes oferecia figos. Viúvas pobres iam dar carregar lenha. Assim. Então vamos. Mas o sobrinho fica em dúvida. Me passou pela cabeça, mas logo afastei a dúvida. Fingimentos e armadilhas eram habituais nele. Certamente parecia muito mudado, com uma expressão não mais tensa e cruel, porém abatida e aflita, talvez pelo medo e a dor da picada de uma aranha. Assim, a história de Medardo, conforme ela escutou. Não é verdade que a bala de canhão tinha esmigalhado parte do seu corpo. Ele foi dividido em duas metades. Uma foi encontrada pelos caçadores de feridos do exército e a outra ficou em uma miríade de corpos cristãos e turcos e não foi vista.
Ó, Pamela, isso é o bom de ser partido ao meio. Aí o Calvino volta à questão da inteireza, ou da completude e incompletude. Cada pessoa coisa no mundo, a tristeza que cada uma sente pela completude. Eu era inteiro e não entendia, me movia surdo, incomunicável entre as dores, e feridas minadas por todos os lados. Não só eu, Pamela, sou um ser dividido, desarraigado, mas você também, e todos. Mas agora tem uma fraternidade que antes inteiro não conhecia, aquela com todas as mutilações e faltas do mundo. Inteireza na mutilação, no sofrimento, da dor, ele se encontra. Se vier comigo, vai aprender a sofrer todos os males de cada um e a tratar dos seus, tratando o sobrinho. Assim, entre a caridade e o terror, decorriam nossas vidas. O bom, como era chamada a parte esquerda do meu tio, em contraposição ao mesquinho, que era a outra, era então tido como santo. O Visconde lia para a namorada, que se aborrecia, botava a cabra para lamber a meia cara do Visconde e a pata a deitar-se em cima do livro. O bom deu um pulo para trás, levantou-se o livro que se viu, e o mesquinho saiu a galope, brandindo uma foice dirigida aos dois. Os dois começam a brigar. Aí eu vou pular um pedacinho aqui para a gente poder continuar. Porém, as intenções, pode passar um pouquinho, porém as intenções iam mais longe. Ele não se propusera curar os corpos dos leprosos, mas também suas almas, e andava sempre entre eles, pregando moral, metendo nariz nos negócios deles, escandalizando-se e fazendo sermões. Os leprosos não o suportavam. Quer dizer, das duas partes, a boa é pior que a mesquinha, comentava em Prado do Cogumelo. Ainda bem que a bala do canhão só em dois. Se o cortar três, quem sabe o que nos tocaria pela frente. Aí teriam vários Viscondes oprimindo e atazanando. Aí, no final, chegamos ao fim do livro. O bom e o mesquinho se enfrentam em duelo, feridos, e o doutor Trelawney os costura, combinando todas as vísceras e artérias de ambas as partes, e depois, com 1 quilômetro de curativos, unidas tão intimamente que parecia mais que um antigo morto em balsam. Por fim, Medrado abre os olhos, os lábios, de início tinha expressão transtornada, um olho contraído, o outro suplicante, a testa enrugada e serena, um canto da boca sorriu e o outro rangia os dentes. Pouco a pouco foi ficando simétrico. O Dr. Trelawney disse, agora está curado. Então, juntaram-se as duas partes. Pamela exclamou, finalmente terei um marido, todos os atributos. O sobrinho filosófico. Assim, meu tio Medardo voltou a ser um homem inteiro, nem mau, nem bom, mas uma mistura de maldade e bondade, a experiência de uma e de outra metade reunidos. Por isso devia ser sábio, mas não basta um Visconde completo para que o mundo inteiro se torne completo. O Dr. Trelawney vai-se embora no navio e continua jogando vinho com o Capitão Cook. O vinho quer ir também, mas ninguém o leva. E aí ele ferra o livro. Mas os navios já estavam sumindo no horizonte. E eu continuo aqui nesse mundo cheio de responsabilidades e de fogos fatos. Pronto, acabei. Aí tem uma bibliografia aí para vocês. Então, alguém está... Foram 45 minutos de leitura e gostaria de saber se alguém quer comentar ou perguntar algo assim. Eu achei... Pode começar.
Eu achei um livro interessantíssimo. Muitas ideias, rico em ideias e rico em vocabulário, né, Elias? Como é que ele descreve as situações de uma forma que te prende, parece que você está vendo, né? Muito rico o livro. É, isso mesmo. Ele tem um poder de linguagem muito boa, né? Ele é uma linguagem muito simples, não tem nada de, assim, de experimental ou de complicado, que vai narrando, né? Quer dizer, ele é um grande contador de histórias, né? E daí é que nascem as coisas, porque ao mesmo tempo que ele está se debruçando sobre as situações amorosas, sobre os dramas, os desejos frustrados ou não do personagem, aí tem a etc., ele está falando da situação do mundo, está se debruçando sobre os valores, né? Na época que ele escreveu, né, isso 40, 50, a questão do capitalismo, de um lado, incentivando a competição a qualquer custo, e o comunismo, que ainda não se sabia direito no que estava na Rússia. Ele está discutindo valores o tempo todo, e ele faz essa mescla, legal isso que a Regina apontou, uma mescla entre as coisas particulares e as coisas que aconteciam na comunidade, no caso, a Itália dos 1700. Pois não, Júlia? Tem que abrir o microfone aí. Não estou ouvindo. Rejane, você tem que abrir o microfone. Tem que abrir o microfone. Open the... Tenta abrir, Rejane. Rejane, o microfone está fechado. Clica aí no seu computador, abre o microfone lá embaixo, na barrinha. Ela está acostumada a fazer isso, não sei por que ela não fez agora. Eu acho que ela está com algum problema de conexão, porque ela não está conseguindo nem trocar o nome dela, ela falou aqui no chat. Agora congelou. É problema do Wi-Fi, talvez. Ela está congelada. Vamos para o próximo, depois ela volta aqui e das contribuições dela. Sim, quem gostaria de falar? Jorge Delacroix. Não, eu não queria falar agora. A Rejane voltou. Rejane, está com o microfone fechado. Não está conseguindo. Elias, vamos conversar então, eu e você? Claro, claro. O que eu acho mais bonito, enfim, ele é um grande narrador, né? Voltei! Ele é... Parabéns. Quer falar, Rejane? Depois eu faço então, as observações. Eu estava pensando aqui, enquanto o Elias lia, que assim, o Calvino é muito fixado nessa história da incompletude, né? Por exemplo, essa coletânea em que ele reúne esses 3 livros, que é o Visconde, que é o Barão, que é o Cavaleiro Inexistente, são todas pessoas inadequadas, digamos assim. São pessoas que, sabe, por excessivas e por faltosas ao mesmo tempo, elas não têm lugar nas respectivas sociedades. A mim me interessa demais o Visconde de Mesato, né? Porque ele mostra que nenhum deles era viável. O radicalismo não é viável, digamos assim. Boa. Ele se torna adequado, ele se torna perfeito na imperfeição, digamos assim. Exatamente. E é a mesma coisa que acontece lá com o Cavaleiro Inexistente, porque ali é uma briga entre a razão e a emoção, ao contrário do Visconde, que é o bem e o mal, digamos assim. Mas é isso aí.
o cavaleiro, não tendo corpo, não tem emoção, mas ele é um soldadinho, ele é um perfeitinho, ele é todo racional, ele cumpre missões, ele tem valores, digamos assim. Só que não rola. Não bate, não rola porque falta alguma coisa, né? Então, acho que dá muito pano de reflexão isso aí. Ótimo o seu comentário, Regiane. E, assim, a gente chama atenção, eu não conheço os outros como você, mas chama atenção é que ninguém é bom. Todos são interesseiros, todos estão em busca de coisas, de se dar bem, entendeu? Todos estão... O Visconde era bom, mas também quando ele virou ruim era péssimo, porque ele atrapalhava tudo com essa bondade. A bondade também é um horror. Quer dizer, e que o Calvino... É mais interessante pensar numa mistura de bondade do que pensar numa coisa hegemônica que só bom ou só mal, quer dizer, né, como diz o Leonardo Boff, o homem sapiens et demes, é ao mesmo tempo sábio e ao mesmo tempo demente, capaz de fazer as coisas mais terríveis, de matar, de pendurar, de arrebentar. Isso está muito presente. Então, essa discussão de valores que você está realçando para a gente é muito legal. Isso é uma das coisas essenciais no trabalho do Calvino e no livro em si, que nem é considerado o melhor livro dele. Eu já vi resenha dizendo que não, que é um livro muito previsível, mas acho que o importante é a narrativa, a forma como ele trabalha, como constrói poesia, como constrói diálogos, como alimenta seus personagens e como aproxima 1700 dos valores e das questões contemporâneas. Isso é muito presente também no caso. E eu não sei se tecnicamente é correto dizer isso, mas esses livros me parecem assim como fábulas, né? Isso, são exatamente. Ele sempre trabalhou com alegorias, com fábulas, com situações simbólicas, e ele é muito estudado. Então, tem gente que vê coisas freudianas nessa coisa do Visconde, com o seu pedaço de um lado, o seu pedaço de um outro, que não chega à inteireza, né? Havia até uma resenha sobre isso, que depois o cara tirou porque, mas, enfim, é isso aí. Obrigada. Legal, obrigado. Comentário muito bom. Diga lá, Suzana. Espera aí, eu estou aqui ouvindo, mas, ao mesmo tempo, tem uns sons aqui em casa. E, não, o que eu ia dizer é que, para além dessa dialética, né, que ele vai estabelecer muito concretamente, né, porque uma coisa é o personagem que é uma criatura fantástica, na metade maravilhosa e metade um horror, né? Ele vai estabelecer essa dialética, né? Isso. Vai mostrar que ela é impossível que existam só coisas ruins e só coisas boas. Isso, exatamente. E que talvez, quer dizer, o melhor seja você conseguir ver as duas coisas ao mesmo tempo. Quando você consegue enxergar as duas, ter a percepção desses dois valores que estão em todos nós, quer dizer, a gente tem a violência dentro de nós, ao mesmo tempo a gente tem uma outra, né, uma outra forma de não estar violento, né? Em geral, a gente vê a violência e aponta lá fora, né? Olha lá, né? Está lá no jacarezinho, mas nós somos muito daquilo que está lá. Nós somos isso. Agentes nós somos aquilo. Nós não estamos fora daquilo. A gente não adianta, né, ter como se eximir. Né? Eu estou tentando trazer assim, para um contexto que é o contexto que a gente está vivendo, né? E que eu acho que é o que a literatura faz. Agora, para além disso, que essa é uma marca do Calvino, né? Ela é a beleza, que é aquilo que a gente sempre vem falando, às vezes, né, nas aulas de literatura, né? Porque, em geral, as pessoas leem o livro um pouco querendo saber como é que os acontecimentos vão ser desenredados, né? Como é que vai ser o desenredo daquilo, né? E a gente perde, muitas vezes, o melhor, que é justamente isso que eu percebi que você procurou trazer
é o texto, Isso, né? isso. A maravilha de linguagem, de construção, de descrição, né? Em qualquer pedaço dali, você de vez em quando parava e falava, até, né, a gente podia até, se fosse possível, voltar em algum momento para alguns trechos, Pode. Né? Porque são muito bonitos. Então, e, ao mesmo tempo, densos também. Né? Qualquer descrição faz parte disso que ele quer dizer para a gente, dessa dialética mesmo. Ou seja, o que ele conta enquanto ação, enquanto movimento, né, do Visconde, ao mesmo tempo, é aquilo que a linguagem também está nos mostrando. Né? Essa é que é a maravilha do texto, e que é a maravilha do literário, porque senão seria um livro de ensaio, um ensaio sobre alguma coisa, né, mais objetivo, e que um ensaio sociológico, psicanalítico e tal. Mas não, é literatura, porque literatura são as pessoas, né? Literatura são as pessoas, né? Eu acho que essa é o que eu queria falar. Acho que eu falei demais, eu gosto muito que os outros falem. Suzana, você falou uma coisa que é muito boa de ser dita, quer dizer, eu, quando me debrucei sobre esse livro, o que me encantou foi o poder de narrativa, ao mesmo tempo que o cara é primoroso, é simples, é complexo, ele tem um poder imagético maravilhoso, ele nos transporta para os lugares, você se sente lá, você vê aquele centro na praia onde ele se encontra com a Pamela, vê a Pamela nas patas e dormindo lá com as cabras numa casa que não cabia ninguém, quer dizer, a penúria né, vezes, os valores dos pais que dizem, não, leva minha filha, eu amarro, entrego como se fosse um cabrito. Quer dizer, ele está desnudando as relações e, ao mesmo tempo, está fazendo alta poesia. Então, você captou tudo que me interessou nesse livro. Eu não sou crítico, eu não estava a fim de fazer uma análise, não, estava a fim de mostrar. Vejam que isso são pérolas da literatura, que, ao mesmo tempo que nos fazem refletir, nos fazem viajar, nos fazem imaginar, cada um imagina um cenário. Né? Então, por exemplo, aqui eu gostaria já que você falou, gostaria de voltar ao texto do 6. Se dá para a gente colocar, para ver, né? O item. O que eu acho mais bacana é isso, assim, a gente poder ver como é que a coisa aproveitar se dá, né? isso, no item 6. Vamos esperar um pouquinho para relaxar ali. 6. Vejam só essa descrição. Um sopro veio do mar. Alguém quer ler, não? Eu posso ler. Ótimo, leia aí, então. Posso ler, porque sabe o que acontece? Durante a sua leitura, não sei se foi comigo, com o meu som aqui, mas é que estava pulando uns pedaços. Não, leia, e aí eu posso garantir que não vai pular. Eu ficava com pena, assim, que às vezes pulava uma palavra inteira, né? E eu ficava assim, ai, que pena, aquela palavra foi embora. Que uma palavra né, é fundamental, né, quando a gente lê, né? Olha só, um sopro de vento veio do mar e um ramo quebrado no alto de uma figueira soltou um gemido. O manto de meu tio ondulou e o vento o inflou, estendendo-o como uma vela. E poderíamos dizer que ele atravessava o corpo, ou melhor, que tal corpo nem existia, e o manto estava vazio como de um fantasma. Uma maravilha. É muito bom, porque aí o manto vira uma vela, como o cara não existia, ele existia como uma vela, como algo fluido, como algo assim que está no ar, né? Então é muito legal esse poder de descrição, tudo de uma maneira que não tem complicação nenhuma, um poder de sedução nos leva para outros planos diferentes do que a gente imagina, que podem ser realistas ou não, né? Então, continua aí, Suzana. A velha Sebastiana era uma mulherona, toda de negro, incluindo o véu, com o rosto rosado, sem nenhuma ruga,
exceto aquela que por pouco não lhe ocultava os olhos. Dera leite a todos os jovens da família Terralba, e fora para a cama com todos os mais velhos e fechar os olhos de todos os mortos. Bela síntese de uma personagem, hein? Delícia, né? Que maravilha, né? Mulherona, né? E fechou os olhos, dormiu com todos e fechou os olhos de todos. Uma potência, né? Uma mulher inteira, né? 26. Você quer ler mais um trechinho? Espera aí. Eu talvez um pedaço que eu não li. Aqui, falando da Sebastiane, na página 26. Depois da morte do pai, Medardo começou a sair do castelo. Uma vez mais, ama Sebastiana que imprimiu conta, certa manhã, vendo as portas escancaradas, aposentos desertos. Parece que você está vendo o vento percorrendo esse castelo, né? Um grupo de foi deslocado para o campo para seguir a pista do Visconde. Os servos corriam e passaram sob uma pereira que tinham visto na noite anterior carregada de frutos temporões ainda ásperos. Olhem lá em cima, disse um deles. Viram as folhas que pendiam contra da manhã e, ao vê-las, ficaram horrorizados, porque estavam inteiras. Eram várias metades de pera cortadas ao comprido e cada uma presa ao próprio ramo. Todavia, de cada pera só restava a metade direita ou esquerda, conforme de onde se olhava, mas estavam todas do mesmo lado. E a outra metade desaparecera, cortada ou talvez mordida. O Visconde passou por aqui. Ao servo, certamente, depois de ficar trancado em jejum tantos dias, naquela noite sentira fome e subira na primeira árvore para comer peras. Então tá. Mais alguém, mais alguma observação? Tem uma coisa que eu queria falar, que eu acho, e aí quem está aqui, eu sei que tem muita gente aqui que escreve, que é ficcionista, né? Sim, claro. Né, que tem, né, tá aqui, estamos cheios, olha aqui, Lilian Fontes, a grande contista, romancista, nossa mestra também. Isso, né, aí, legal. Muita gente que escreve, eu não vou citar, porque eu tenho medo de esquecer de muita gente, né? Mas uma das coisas que eu me ressinto muito na literatura mais contemporânea assim, é dessa força, às vezes, de personagens e de narração, sabe? Eu sinto um pouco assim, falta desse poder narrativo, né? Eu fico pensando assim, enfim, os tempos mudam, que nem diz Guimarães Rosa, os tempos se seguem e parafraseiam-se. Isso é um trechinho de um conto do Guimarães Rosa, né? E a gente acaba não acompanhando tanto, né? Eu tento acompanhar um pouco a ficção, mas é mais difícil, né? Para mim. Agora, eu sinto falta desse poder. Quando eu leio uma coisa assim, aí eu tenho mais dificuldade de ler uns textos menos poderosos, digamos assim, ou numa outra direção, digamos, né? Não dá para comparar também. Agora, que é uma característica dos textos, dos clássicos, né? Dos textos em que você vê o poder, né? do narrador, assim, isso é inegável, né? Que você está lendo, você sabe que é muito além daquilo da ação contada, é muito mais, né?
o autor nos mostra esse poder, né, de percepção da vida, né? E também chama muita atenção, né, dentro disso, ele vê a poesia e a beleza nas coisas quais consideradas terríveis. Então, eu gostaria de ler um pedacinho dos leprosos, já que a Suzana falou. Poxa, vamos ver alguns trechinhos. Vamos colocar o texto dos leprosos, 9. aquele maravilhoso, aquilo, É né? o 9. É o 9. É maravilhoso os leprosos. Muito. Então, vamos ler. Quer que leia todo ou leia do Alguém metade quer ler diante? para... Lilian, quer ler, Lilian? A Lilian lê muito bem, é a nossa mestra. Ótimo, muito bom. O cenário, a galinha botando ovo, enfim, tudo, né? Vai ter que... Está sem som, Lilian. Abrir o microfone. Está sem som, querida. Tem que abrir o microfone. Alô, alô, está ouvindo? Agora sim. Bom, primeiro deixa eu fazer um comentário, né, sobre o Calvino. Realmente a exposição do Elias foi encantadora e trazer de volta, que eu já li, tem tanto tempo que eu leio, né, mas enfim, o Calvino eu me debrucei há muitos anos atrás, é uma narrativa esplendorosa, maravilhosa. Bom, vamos lá, vamos ler. Mas apesar das aflições e medos, aquele período tinha sua parte de alegria. A hora mais bonita chegava quando o sol estava alto e o mar de ouro e as galinhas, posto o ovo, cantavam. E pelas vielas se ouvia o toque do chifre do leproso. Ele passava todas as manhãs pedindo a contribuição para os seus companheiros de desventura. Chamava-se Galateio e carregava no pescoço um chifre de caça cujo toque advertia de longe a sua chegada. As mulheres punham no canto da mureta ovos, abobrinhas e tomates e fugiam, porque a lepra pega de longe e até vê-lo pode ser perigoso. Viveu no prado do cogumelo. Todos concordavam em dizer que lá a vida era uma perpétua diversão. Antes de se tornar asilo, a vila fora um covil de prostitutas e marinheiros, e parecia que as mulheres ainda conservavam os costumes licenciosos. Os leprosos não plantavam, exceto uma vinha de uva vermelha, cujos vinhos mantinham em estado de leve embriaguez o ano inteiro. A grande ocupação dos leprosos era tocar instrumentos inventados por eles e cantar em falsete e pintar ovos com pinceladas coloridas, como se fosse sempre Páscoa. Assim, rodopiando com músicas dulcíssimas, com guirlandas de jasmim ao redor das faces desfiguradas, esqueciam a convivência humana, da qual a doença os afastara. Muito bom, é muito boa a sua leitura. Quer dizer, os leprosos que são vistos como algo completamente degenerado, o Calvino vai buscar neles uma poesia, uma forma de viver muito mais avançada do que os castelões. É isso que chama atenção. Eles viviam a grande, mandavam ver, lipiam, faziam, nem plantar, eles davam comidas a eles porque leprosos. E eles faziam vinho, comiam e festejavam, cantavam, dançavam, eram os donos da alegria. Né? Muito interessante isso, situar entre os leprosos. Essa comparação com a Páscoa, né? Isso é que eu gostei, exatamente. Maravilhosa, né? Exatamente, Suzana. Como é que pode, né? Comparação com a Páscoa, que é tão significativo. E que, ao mesmo tempo, é dor, né? E é alegria e dor, né? Morte, nascimento, né? Morte, ressurreição, né? É uma maravilha, né? Como imagem. Isso aí. Aí ele vê uma orgia e tem também agora, ao contrário dos huguenotes, era um outro tipo. Ele também é uma minoria, um grupo, tem os leprosos, tem os e a forma de descrever, quer dizer, quase tipo assim uma antropologia, né? Então, no parágrafo seguinte, constituía uma grande família cheia de netos e noras,
todos altos. Aí você imagina aquilo, né, pelo poder que o texto tem, né, que a Suzana estava destacando, todos altos e calejados, e travam a terra, sempre vestidos à festa, de negro e abotoados, os homens com chapas largas e caídas, e as mulheres com toucas brancas. Os homens usavam barbas compridas e andavam sem espingarda, a tiracolo, mas dizia-se que nenhum deles jamais havia disparado, exceto nos pássaros, pois isso era proibido pelos mandamentos, né? Então, é muito legal essa história. Muito bom. Peraí, deixa eu me achar aqui. Ana, quanto ao teu comentário, que eu gostei bastante, sobre a literatura contemporânea, né? Lógico, me faz pensar. E eu não sei se vivemos um momento de tanta urgência, no sentido assim de participar, né, desse momento contemporâneo, desse momento tão forte dos acontecimentos humanos, né, que exige, às vezes, uma narrativa muito próxima da realidade mesmo, né? Então, isso, eu reler, né? Porque eu já tinha lido, até peguei aqui o Visconde, reler um Ítalo Calvino, nossa senhora, me preenche de beleza, que realmente tanto faz falta das leituras que eu tenho feito, quanto na minha narrativa também. Eu estou aqui num romance e tudo, mas imagina, o meu romance tenta dar conta da situação econômica e política do Brasil como contexto histórico da história, e aí você cai numa realidade mesmo, entendeu? Mas está sendo a minha necessidade do momento. Quem sabe eu, em outra fase da vida, vou conseguir tentar criar uma coisa como essa literatura, como a narrativa de Ítalo, né? Que, como a Regiane colocou muito bem, é uma fábula. Ele consegue extrair comportamentos humanos, como bem colocou também o Elias, o bem e o mal estão ali juntos e tudo, e criar essa beleza que você, que é poeta, Suzana, você sabe, essa beleza de recursos da poesia também, para descrever, né, esses comportamentos humanos, essas relações humanas, é uma beleza. Eu tenho uma coisa que às vezes eu falo nas aulas de criação literária, enfim, né, dou uns pitacos, assim, né, mas eu fico pensando assim, já me foi dito até por um grande autor, que é o Vitor Gildes, que é um meu querido grande autor, né? Ele disse uma vez para mim o seguinte, ele falou assim, olha, Suzana, um poeta, ele precisa ler ficção, ele precisa ler romances, novelas, narrativas, né? E o narrador precisa também se alimentar na poesia, porque senão o poema fica muito evanescente, né? Fica muito solto, muito, né? Etéreo, e aí ele não. Uma das qualidades é ele trazer para o nosso centro, né? Que é aquilo que ele reverbera dentro de cada um, do jeito que cada um consegue entender. É isso que o poema faz. Ele é um para cada um que lê. E ele é muitos para cada um que lê, ou seja, ninguém lê do mesmo jeito. Então, às vezes, eu sinto falta nos ficcionistas, nos narradores, essa leitura da poesia, para que eles consigam criar uma atmosfera, assim, sabe? E que dê conta da gravidade ou da beleza, né? Do horror. E essa coisa da beleza do horror, né? O belo horrível. Mário de Andrade já falava isso, né? no prefácio, o belo horrível. É isso, porque é isso que tem. A beleza no horror e o horror na beleza. Isso, beleza. Isso aí. Agora, falou no belo horrível, vou falar um trecho em que ele faz poesia da coisa mais horrível que tem. A ama
mesmo sem ser leprosa, é designada para ir embora para o leprosário e não vai mais voltar. Então, essa descrição pungente. Movimentou-se com lentos. A estrada ia na direção do pôr do sol. Galateu, o leproso, a precedia com boa distância, parando de vez em quando, como se contemplasse os homens que zumbiam entre as folhas. Levantara o chifre e obtinha um triste acorde. A rama olhava as hortas e as margens que estava abandonando. Sentia por trás das sebes a presença das pessoas que afastavam dela e recomeçava a andar. Sozinha, seguindo o Theo de longe, chegou a Prado do Cogumelo e os portões da aldeia se fecharam atrás dela, enquanto as harpas e os violinos começaram a soar. Pá! Então, ela está indo para uma viagem sem volta, né? Elias, eu queria só colocar uma coisa rapidinha que eu estava pensando aqui. Se é uma fábula, tem que ter uma moral da história, né? E aí eu acho que eu encontrei a moral da história, pelo menos na minha visão, numa frase da esposa dele, que diz assim: finalmente eu terei um marido com todos os atributos. Isso, e boa. Atributos humanos, portanto, a humanidade como sinônimo da imperfeição, isso. Que ele voltou a vestir, né? Digamos assim. Isso. Tá aí a moral da história, da fábula. É mesmo, porque a Pamela não queria um marido incompleto, e daí ela tem um caráter muito forte, é legal, a mulher mais forte que tem no livro, não tem, né? Não tem aquela negócio das outras que aceitar, não. Ela dizia, não, eu quero, você está o castelo para me arrebentar, que nem as margaridas, então ela se impõe, né? E aí ela diz isso, quer dizer, finalmente o meu marido inteirou-se, né? Juntou uma parte com a outra. Essa junção, que muita gente acha óbvia, mas tem um sentido filosófico muito bom, como a Regiane acabou de realçar para a gente, né? Olha, nós já estamos, a Tatiana me avisa que nós já estamos no final do nosso encontro, né? Eu acho que a gente ficava aqui muito mais tempo. Também, estou toda arrepiada. Vai sair... Legal. Vai sair daqui todo mundo querendo pegar os calvinos que tem em casa, assim. Isso, tem vários. Isso. Para ler. Então, me alimentar. Isso. E ele, como ensaísta, também é muito bom, viu? Tem ensaios. Ele fala sobre leitura, né? Qual é aquele livro dele de artigos, ensaios, tá? Sim, tem coisas lindas, tá? Então, aconselho aí buscarem essas coisas todas, toda a obra do Calvino, Marcovaldi, As Estações, é muito bonito aquele livro, né? E Elias, né, agradecendo aqui muito novamente, né, tua participação, né? Aqui foi muito rico esse momento, né, gente? Foi muito bom, adorei, parabéns. Obrigado. Eu vou aproveitar para agradecer à Estação das Letras, na pessoa da Suzana, da Tatiana, da Camila, pela acolhida e pelo espaço democrático de discussão que se estabelece para nós. E, ao mesmo tempo, fiquei muito contente de tantas pessoas vendo, ouvindo, dizendo coisas. Aqui no chat tem uns agradecimentos e, na verdade, eu que quero agradecer e gostaria de estar sempre com vocês, eventos que a estação sempre faz para nos alegrar no meio dessa pandemia. Valeu. Exatamente. Eu queria me despedir de vocês dizendo assim que tem muita gente que está aqui que não estaria se nós não estivéssemos online. Olha só, viu? Um ano depois, a gente consegue reunir pessoas de bem longe, né? Tem gente de fora do país, fora do Rio, em outros estados, né? E algumas pessoas dizendo, olha, eu estava vendo aqui, mas eu já me perdi. Tenho a Márcia Regina, de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, de Chapecó, o Wilker, que é nosso aluno,
né? E muitas pessoas, tá? Então, agradecer. Também convidar, e El tem sempre, toda semana, vocês sabem que tem coisa, né? Não toda semana, mas no dia 29 de maio, nós vamos ter o nosso concerto de poesia, que está entrando na fase internacional. Vamos trazer aqui um poeta angolano fantástico, chamado Zeto Gonçalves. É imperdível. Dia 29, sábado, 15 horas. Tá, gente? Então, se preparem aí para a poesia angolana, assim, maravilhoso. Já foi indicado ao Nobel. Ele é muito bom, tá? Então, anotem aí, está na agenda. Quando vocês virem o nosso flyer, vocês veem. Tá bom? Legal. Obrigada. Obrigado, Susana. Obrigado, Elias. Obrigado Valeu, a todos. A Rejane também. Valeu. Viu, Elias? Não errou nada, Elias. O Elias estava... Passou. Nota 9,5. Muito bem. Falou, muito obrigado, Dag. Eu falei... Nota 10, Dag. Deixa de ser Para mim é 10. Dag, deixa 10, de ser... que 90 aqui. Eu fiquei 2 horas e 45 dando aula, falei, eu vou emendar de noite na live, não segui, mas foi ótimo. Calvino que nos inspira e a recepção de vocês me deixa muito contente e comovido. Viva a literatura que é capaz de nos trazer outros planos mais criativos, mais interessantes, mais estimulantes do que só as coisas baratos. Viva ela! Leiam o livro do Elias Carona, é uma coisa muito íntima. Isso. Leiam o livro o mais recente, né? Um livro de contos. Ele já está lançando outro daqui um pouco. Esse homem não para, tá? Quem dera. Vamos nessa. Beijo para todos aí.